comigo a sua Bíblia no Evangelho, conforme escreveu Lucas, no seu capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Nós vamos começar lendo a partir do versículo 7 até o versículo de número 10. Lucas, capítulo de número 7. O pastor não trouxe, como o negócio está chique, se você conseguir ler. Amém? Todos encontraram? Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 7, versículo de número 10. Eu vou ler aqui porque eu sei que tem muita gente que tem versões diferentes. Então, se você quiser acompanhar aqui comigo, amém? Versículo 7 diz: e qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem, vindo ele do campo, logo dirá: chega e assenta-te à mesa? Verso 8: e não lhe diga antes: prepara-me a ceia, e cinge-te, e serve-me até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizeste tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Amém? Tome o seu assento, por gentileza. Se acomode aí no seu lugar. Jesus estava reunido com os discípulos e boa parte da multidão, quando ele vai narrar essa parábola para nós. Jesus já estava em sua 11ª parábola, quando ele vai retratar sobre o servir para aqueles que ali estavam. Eu me perguntei por que é que Jesus ele vai falar sobre o serviço, sendo que a multidão estava ali presente, e a gente acha que o serviço é só para quem está inserido dentro do contexto cristão, evangélico ou ministerial de uma igreja. Jesus fala acerca de tudo que iria acontecer, fala dos finais do tempo, fala do último momento, ele fala sobre a honra, ele fala sobre as bênçãos, ele fala sobre as promessas. E todo mundo quer receber promessa. Quem é que não quer receber promessa? Eu quero receber promessa. Alguém quer receber promessa? Quem é que não gosta de ser abençoado? Acordar um dia, a primeira mensagem que você vê no WhatsApp é: parabéns, você foi convocado para participar da nossa equipe. Parabéns, você acaba de ser aceito na nossa universidade. Parabéns, você acaba de se formar em tal área. Todos queremos uma promessa. Todos queremos viver a melhor fase de nossas vidas. Eu acredito que todos que estão aqui querem. Se não quiserem, eu vou orar para você querer, porque nós não somos feitos para viver como um maltrapilho, um largado, porque a promessa de Deus para nós é que nós comamos o melhor dessa terra. E aí é despertado um interesse na vida dos discípulos que estavam ali com Jesus. Senhor, como eu vou conseguir adquirir as bênçãos? Como eu vou adquirir as promessas? Como eu vou receber todas essas bênçãos que o Senhor está falando para nós? E aí o Senhor entra em 3 aspectos aqui dentro de Lucas, capítulo de número 17. Como conseguir essas bênçãos, como conseguir essas promessas e como alcançar a boa vontade de Deus. E aí no capítulo 17 ele fala acerca dos escândalos, ele fala acerca do perdão e ele fala acerca do servo inútil. A primeira dessas é sobre o testemunho da pessoa. Quando ele fala sobre o escândalo, ele diz: ai daquele que por intermédio dessa pessoa surgem os escândalos. Então a primeira lição aqui é que Jesus quer que nós nos posicionamos mediante as situações que acontecem, para que nós diante de Deus sejamos aprovados e não reprovados. O grande problema do ser humano, no conceito geral, eu me insiro dentro disso, é que nós queremos receber o melhor do Senhor e a nossa vida não é um testemunho. O maior testemunho que alguém pode contar não é aquilo que ela está vivendo, mas é aquilo que ela é. O melhor testemunho que o mundo pode ouvir não é aquilo que Deus fez na vida de alguém,
mas é aquilo que a pessoa se tornou depois de ter um encontro com Jesus. Nós estamos vivendo um tempo em que isso tem mudado, os valores estão investidos e nós já não sabemos mais quem é quem. Se um cristão estiver com a Bíblia na mão, não estiver usando um terno, uma gravata, um vestidão até os tornozelos, ninguém sabe que é crente, porque o seu testemunho revela o caráter, a essência e a natureza dessa pessoa. Então não adianta nós queremos viver uma vida de bênção, aquilo que o Senhor prometeu para nós, se nós não estamos posicionados, se nós não somos aquilo que nós pregamos que somos, se nós não vivemos, porque, querido, a Bíblia diz que aquele que teve um encontro com Cristo, ele deixa de ser a velha criatura, ele se torna uma nova criatura em Deus. As coisas velhas são passadas. E que coisas velhas são essas? Atitudes, palavras, práticas, pensamentos, reações. Eu não posso ser dentro da presença do Senhor aquilo que eu era fora dela. Não, pastor, mas eu nasci assim, a síndrome da Gabriele. Nasci assim, vou crescer assim e vou morrer. Aí eu tenho que pregar para você o que Jesus pregou para Nicodemos. Ele disse: Senhor, o que é necessário eu fazer para herdar o reino de Deus? Sabe o que o Senhor respondeu para ele? Só nascer de novo. Parece simples, só nascer de novo. O que é nascer de novo? É você matar essa natureza pecaminosa e se tornar uma nova pessoa em Deus. Quando Romanos capítulo 12 vai falar sobre a transformação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, a gente ama esse versículo, mas ele diz que é através da renovação do vosso entendimento. O que é a renovação de pensamento, gente? É aquilo que nós chamamos de metanoia. Transformação da mente. Metanoia no conceito hebraico é isso aqui: mudança de natureza, essência. O mundo está tão ferido, tão machucado, que você não pode olhar diferente para alguém que a pessoa já se dói, a pessoa já se machuca, a pessoa já se ofende. Queridos, se nós não posicionarmos diante de Deus, não vamos conseguir alcançar o nosso próximo, não vamos honrar o nome do Senhor e nunca iremos crescer dentro da presença de Deus. Tem gente que já era para estar abençoado há muito tempo, tem gente que já era para estar colhendo bênçãos, tem gente que investiu boa parte da sua vida em sonhos, em estudos, em trabalhos, em cursos, em alguma área específica da sua vida e não teve sucesso, porque ao invés de ser uma vida de testemunho, é uma vida de escândalo. Que a bênção do Senhor muda a sua natureza. Segunda maneira de receber as bênçãos do Senhor, ele fala dentro do capítulo 17 sobre o perdão. Aí que é o problema. A gente diz que é muito fácil amar, mas é muito difícil perdoar. Na verdade, se perdoar é difícil, é porque eu nunca amei. Ele fala para os discípulos: quer alcançar o reino, quer alcançar as promessas, quer viver aquilo que eu tenho para a vida de vocês? Perdoa. Irmão, o ser humano hoje tem uma grande dificuldade de perdoar. Deixa alguém passar perto de você, deixa alguém te dar um calote, deixa um pai abandonar um filho, uma mãe abandonar uma filha. Isso já é um motivo suficiente para a pessoa dizer: eu não preciso perdoar fulano, não é digno do meu perdão. E quem é digno de ser perdoado? Talvez o pecado dela foi um, mas e o seu pecado qual é? O que difere um servo para um filho? Se eu não consigo perdoar a quem me ofendeu, não tem como Deus perdoar, porque o amor dele não está em mim. Só perdoa quem ama. E a Bíblia diz que Deus é amor. Se eu não perdoo, eu não tenho amor, eu não tenho Deus. Uma das maiores barreiras para o crescimento da vida de alguém é a ausência do perdão.
Eu não sei quem você precisa perdoar. Eu não sei qual foi a gravidade da situação. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Quer ver as coisas acontecendo? Quer se libertar de algumas crises emocionais? Quer viver a tua tão sonhada liberdade financeira? Perdoa, meu filho. Perdoa. Não, pastor, mas se eu perdoar, eu estou me diminuindo a pessoa. Não, querido. Não é quem perdoa que é o menor. Quem perdoa é o maior. Porque é revelada a essência, a natureza de Deus em nós. Gostei, a irmã Claudia ali, ó, me empolguei agora. Agora eu vou pregar mais 2 horas de tempo. É para questão de ligado, irmão. O perdão é isso, querido. Às vezes a pessoa tem dificuldade de ser um bom pai porque ele não perdoou o pai dele. A pessoa tem dificuldade de ser uma boa mãe porque ela não consegue perdoar a mãe dela. Ah, pastor, mas eu posso perdoar e não conviver? Hã? Posso ou não posso? Tem certeza? Absoluta. Por quê, pastor? Porque se eu posso perdoar e não preciso conviver, isso me dá a entender que o reino de Deus está dividido. Cada um vai entrar e vai ficar no lugar. Amém? Por quê? Porque no final de tudo, em João, capítulo 14, a promessa dele não é nos levar para um lugar. O céu, terra. Ele disse para que onde quer que eu esteja, estejais, é reunir todos a nele. A única separação que vai ter, conforme a Bíblia, é separar a ovelha de bode. Única separação que tem na Bíblia. Porque se eu não perdoo e não consigo conviver, agora pensa comigo, vou fazer você pensar. Se Judas, ninguém quer ser Judas, né? Mas se Judas se arrependesse do que ele fez, e ao invés de correr, pastor, para se sacrificar, ele fosse até Jesus pedir perdão, será que Jesus teria perdoado? Será que Jesus teria religado ele ao ministério? Só que o mundo hoje coloca na nossa mente diferente. Eu posso perdoar, eu não preciso conviver. Isso não é reino, isso não é evangelho. Porque perdão é esquecer, perdão é largar no lado do esquecimento. Deus, quando nos perdoa, a Bíblia diz que Ele lança as nossas falhas no mar do esquecimento, para que Ele não fique lembrando o que você fez. Na hora que tiver contigo e diga assim: não quero você, hoje eu vou te usar, hoje eu não vou te usar, hoje eu quero você perto, hoje eu quero você longe. Porque Deus, Ele é amor, e o amor faz querer ter por perto. E querido, a Bíblia diz que quando eu quero ser fervoroso, pastor, eu quero ser fervoroso, eu quero ser cheio de Deus, eu quero ser usado, eu quero ter poder quando eu pregar, quando eu louvar, quando eu orar. A Bíblia diz: e aquele que dá fome ao inimigo, aquele que dá alimento ao inimigo, e aquele que dá de beber ao seu inimigo, atumultuou sobre a sua cabeça as brasas vivas. Então, querido, se liberte. Quando você não perdoa alguém, essa pessoa está espiritualmente presa a você ainda. E aí você está carregando um fardo que não era para carregar. Ah, pastor, perdoei, mas sabe, ainda sempre que eu tenho alguma coisa, é porque eu não fui verdadeiro. É porque eu não quero conviver, ainda está ligado. Porque quem perdoa deixou, esqueceu. E se você quer ser alguém melhor, se você quer viver aquilo que o reino tem estabelecido para você, aprenda hoje a perdoar. Alguém que passou a perna, um caloteiro, alguém que te expôs, alguém que te envergonhou, alguém que te maltratou, alguém que te perseguiu, alguém que te feriu, alguém que fez mal a você. Querido, é preciso perdoar, porque quando eu perdoo é revelada em mim a natureza de Deus, e aí eu posso bater no peito e dizer: sou homem de Deus, sou uma mulher de Deus, porque quem não perdoa, o perdão de Deus não está nele. Qual é a maior prova disso? Eu poderia trazer 300 mil versículos para você, mas é só trazer
fazer em memória o que ele fez na cruz. Tetelestais. A dívida está paga. Ele está pagando uma dívida que não é nem dele. Até a cruz que ele está pendurado também não é dele, é de Barrabás. E a cruz naquela época era feita sob medida, de acordo com o tamanho do ser humano. Barrabás, conforme a história, era do tamanho desses dois varões aí. Do Luan e do Cotronão, do Vitor. Tamanho porte 4x4. Mas e Jesus? É a história que diz que é um homem pequeno. Moreno, não tinha cabelos longos. Pastor, mas a Bíblia diz que não passou navalha. Não passou navalha, é que ele não ia cortar o cabelo. Não é branquinho, dos olhinhos azuis como você imagina, não. Se você for pesquisar na história, ele era moreno por causa do lugar onde ele trabalhava. Ele trabalhava não só com carpintaria, ele era como se fosse um pedreiro daquela época. Bronzinho, pequeno, mais ou menos assim, a figura do pastor Manuel. Aquele homem bonitão, elegante ali, ó, que eu não sei que é pai de quem. E aí, quando vão colocar Jesus na cruz, não dá a medida dele na cruz. E Isaías diz que para ele couber na cruz, teriam que deslocar os seus ossos. Imagine a dor, irmãos, o sofrimento. E por que ele fez tudo isso? Perdão. Não, pastor, foi amor. Não, amor foi o que o Pai fez. Perdão foi o que Jesus fez. O amor de Deus enviou a Jesus. E o perdoar de Jesus levou ele até a cruz. E se ele não tivesse perdoado, ele não precisava ir para a cruz. Era em vão o seu propósito aqui na terra. É por isso que quando ele está dentro do Getsemane e vê todo mundo prostrado, ninguém consegue orar por eles, ele diz: Pai, todavia seja feita a tua vontade. Então entenda isso, querido. Quando você perdoar, as coisas vão começar a acontecer. Quebra esse mal hoje, em nome de Jesus. Joga as indiferenças por terra hoje, em nome de Jesus. Seja alguém melhor. Seja um ser humano melhor. Seja uma pessoa melhor. Ah, eu não perdoar não me faz forte, só revela a sua fraqueza. Perdoa, porque quem perdoa alcança as bênçãos e promessas da parte do Senhor. E eu creio que essas promessas seguirão todos aqueles que nele creem. Amém? Amém. Ele fala acerca da fé e ele fala acerca do servo. Então você vê que é de uma forma gradativa. Começa primeiro com um testemunho pessoal, depois parte de um perdão para com o próximo, depois ele fala da fé, e fé é referente à sua crença a Deus, a obedecer à vontade do Senhor, a adorar único e exclusivamente. Mas aí chega uma parte que é a melhor para mim. A melhor maneira de alcançar aquilo que o Senhor tem prometido para cada um de nós. Ele fala acerca do servo e do seu serviço. Coloca aí no versículo de número 7 para mim, Felipe, por favor. Olha o que o texto diz. E qual de vós terá um servo lavrando ou apacentando, a quem vindo ele logo, vindo do campo, logo dirá: chega e assenta-te à mesa. A melhor maneira de alcançar as bênçãos é a maneira que a gente menos recorre, é o servir a Deus. Como é que funciona a história de um servo? A expressão servo aqui está mudada no Novo Testamento para ficar mais bonitinho, mas conforme antigamente, no Antigo Testamento, o servo era um escravo. O escravo era comprado por alguém que tinha muitas condições, a fim de que ele exercesse uma função dentro da casa de seu senhor. E há uma diferença entre o servo e o escravo. O escravo, ele não necessariamente precisava ser pago pelo seu senhor. A única coisa que era necessária era o seu senhor mantê-lo dentro da sua casa, dando a ele comida, bebida, uma estadia dentro daquele lugar, porque isso era mais do que suficiente. Agora, se o seu senhor quisesse alguém mais profissional, de uma forma mais formal,
ele comprava um servo, e esse servo era como se fosse um empregado hoje, ele teria que ser assalariado por aquilo que ele faz, e não era obrigatório ele estar dentro da casa do seu senhor, e nem estar com ele. E aí, só que depois que comprado o escravo, ele não fica mais do que 6 anos dentro da casa do seu senhor. Quando chega no final do 6º ano, ao começar o 7º ano daquele escravo, ele recebe uma carta de alforria. E essa carta dava liberdade a ele de escolher ou procurar outro senhor, ou continuar na casa desse senhor servindo, ou ele conseguir a sua própria autonomia. E como é que funcionava isso? Se o seu senhor o tratasse muito bem, o tratasse com justiça e cuidasse dele sem fazer qualquer tipo de acepção, ele poderia ficar com esse senhor. Se ele gostasse daquele seu senhor, ele se identificasse com aquele senhor, e com aquele senhor ele conseguisse se encontrar, identificar uma vida, ter um motivo para viver naquela casa, ele fazia uma aliança com aquele senhor. E aquele senhor pegava um tipo de um espeto, furava as suas orelhas, ou uma de suas orelhas, e ali era colocado um selo. Por quê, pastor? Quando furava a orelha, além de ser chamado do servo, agora ele passa a ser servo, da orelha furada, ele recebe um outro nome, servo por amor. Porque o Senhor havia escolhido e dado mais uma oportunidade, e ele aceitou o seu Senhor e decidiu continuar com o seu Senhor para sempre. Então, o servo que tinha a orelha furada, ele estava dizendo para o seu Senhor: eu sou o seu servo, e o Senhor continuará sendo meu Senhor. E aí, depois que ele fazia essa aliança, ele permanecia dentro da casa desse Senhor e continuava fazendo as mesmas coisas. Só que esse servo aqui trabalhava da mesma forma como ele trabalhava quando escravo. Ele cuidava, acordava de manhã cedo. Coloca aí, 5 da manhã. Imagine você sendo o Senhor tendo esse servo. 5 da manhã, ele acordava, preparava toda a mesa para que o seu Senhor tivesse um lanche, um café da manhã. Depois dali, ele tinha que sair para trabalhar na terra, das pastagens, das árvores. Depois ele tinha que cuidar dos animais, tosar, ordenhar e tudo que fosse necessário para a parte agrícola. E depois de fazer tudo isso, ele tinha que recolher todos os animais, colocar dentro dos seus celeiros, voltar e fazer o almoço do seu Senhor. E além de fazer o almoço do seu Senhor, ele só podia descansar depois que ele tivesse terminado de cuidar da casa. Depois de ter visto que o seu Senhor já estava alimentado, aí sim, no final já do dia, quase à noite, ele poderia parar, tomar um banho, se arrumar, se alimentar. E depois, dia seguinte, 5 da manhã, volta tudo de novo. Só que tem algo interessante. Quando você pensa num escravo fazendo todas essas coisas aqui, se fosse hoje, o RH seria rico. Se fosse hoje, você iria dizer que absurdo, você aceita isso, você se permite se entregar dessa forma, você se permite estar assim, isso não é muito pesado para você, isso não é muita responsabilidade, isso não é muita carga para você. Sabe o que o servo respondia? Não é. Ah, pastor, mas ele vai cuidar da terra, vai cuidar da árvore, vai cuidar de animais, vai cuidar de uma fazenda, vai cuidar de uma casa, cuidar da refeição, cuidar do seu Senhor. Não era demais. Se tu falasse com qualquer escravo, qualquer servo judeu, ele diria que não era pesado. Sabe por quê? Porque eles diziam: porque eu só estou aqui por causa do Senhor. Se não fosse, como escravo, eu ainda estaria sofrendo no mundo. Por aqueles que o vendiam, maltratavam, batiam nele. Se ele não obedecesse, ficava trancado noite sem comer. Não tinha vestimentas adequadas, ficava seminu, ficava exposto ao tempo. Era maltratado de todas as formas. Então, quando o servo se encontra dentro da casa do Senhor, fazendo alguma coisa para o seu Senhor, ele fazia com amor. Ele fazia com gratidão, porque ele se lembrava quem ele era lá atrás.
Ele se lembrava quem ele era antes de estar na casa do Senhor. Ele se lembrava como maltratavam ele, como ele era ferido, como ele era perseguido. E hoje, dentro da casa do Senhor, ele é alguém diferente. Pega uma foto antiga sua do antes e coloca uma de depois de Jesus. Está arriscado alguém olhar aqui para a foto antiga e dizer: sai, em nome de Jesus. Está arriscado alguém olhar e dizer assim: não, isso aí não era eu, não é brincadeira, isso aí não é possível, não quero eu, não. Está arriscado alguém olhar para a foto e dizer assim: olha lá, quando eu estava de frente, parecia que estava de lado. Quando eu estava de lado, parecia que eu tinha ido embora. De alguém que olha para o seu passado e diz: olha como eu era feio, meu Deus do céu. E hoje eu sou uma nova criatura. Hoje eu sou alguém melhor em Deus. Olha o que você se tornou, olha o que você tem se tornado. Então o máximo que eu faço dentro da casa do Senhor, querido, é em gratidão a Ele, é louvor ao nome dEle, é glórias ao nome dEle, gente. O escravo aqui, eu só não vou usar o termo filho porque não está filho, mas a gente pode usar dessa forma. O escravo aqui, gente, nos dá uma conotação de imaturidade. E o servo aqui, vamos trocar o servo por filho, para ficar melhor? O filho aqui é símbolo de maturidade. E aonde está a maturidade? E depois de chegar dos seus serviços, ele ainda fazia o que, gente? Ia preparar a mesa do seu Senhor. Nenhum momento eu vi o servo dizendo assim: o senhor está brincando comigo, né? Olha como é que eu estou. Olha quantas horas eu trabalhei. Eu não posso nem chegar e cuidar de mim. Não vê. Mas você vê ele servindo. Você vê ele fazendo. Sabe por quê, gente? Porque o servir a Deus não é uma moeda de troca. Servir a Deus não é ele tem que me dar porque eu fiz, de maneira nenhuma. Eu faço porque ele já fez. Então o máximo que ele me pede ainda é pouco comparado ao que ele fez. A restauração do meu casamento, a restauração dos meus filhos, a restauração da minha casa, a cura da minha vida emocional, uma cura física, porque Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. Tantas coisas que ele fez, então o que eu faço para ele ainda é pouco comparado ao que ele fez. O salmista Davi, no Salmo 116, no versículo de número 12, ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Como é que alguém pode pagar essa dívida? Me fala. Mas tem uma maneira, como? Servindo a Deus. Quando você serve, você está dizendo para Deus: eu sou grato. Quando você serve a Deus, você está dizendo: eu sou grato. Outra coisa que me chama a atenção, gente, é que quando ele chega, mesmo cansado, eles serviam sem reclamar. E por que eles serviam sem reclamar? Porque eles viam a necessidade daquele lugar. Se ele não fizesse, ninguém iria fazer. Se ninguém vai fazer, e já que eu estou aqui, faço eu. Eles não reclamavam porque eles viam a necessidade de fazer. Eu vou dizer algo aqui, mas não se escandaliza antes de terminar a palavra, não. Eu vou jogar, posso não? Falo ou não? Os maiores feitos da Bíblia foram feitos não porque Deus mandou, mas porque alguém viu a necessidade de fazer. Ah não, mas não é possível. Não é possível, é possível. Quando você abre a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 2, versículo 11, quando Moisés mata aquele homem que estava matando, o soldado egípcio que estava matando, querendo matar um irmão hebreu, e ele mata esse soldado, eu te pergunto, Deus mandou ele matar? Tem algum versículo dizendo: vai lá e mata e defende o irmão? Só que quando ele viu a cena, algo mexeu aqui por dentro. Meu irmão, é alguém que serve o mesmo Deus. Eu não posso cruzar o braço e fingir que não estou vendo. Eu não posso estar vendo alguma coisa que está faltando, cruzar o braço e achar que não é comigo. Ele é meu irmão, ele faz parte de mim, eu tenho que ajudá-lo.
Ele viu a necessidade de ajudar. Não sei para você sair batendo, brigando, matando ninguém, não. Eu estou falando para você ver a necessidade que o ambiente, que a igreja, que os irmãos estão precisando e reagir. Porque se você vê alguém sofrendo e isso não move você por dentro, você já deixou de ser humano há muito tempo. Neemias capítulo 1, quando Hanani chega contando sobre o que aconteceu em Jerusalém, dos muros destruídos, das portas queimadas. Neemias chega até ele e pergunta como é que estavam aqueles que tinham sobrado do cativeiro. E aí Hanani fala tudo o que aconteceu. Conta que é para mim, por favor. Para não sei que é fruto da minha imaginação. Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1. Vamos trabalhar. Versículo 2 ao 4. Olha o que está escrito. Rebenta aí, Felipe. Glória a Deus. Quebra tudo, varão. Neemias capítulo 1. Tá bonito pra caramba aí, não tá? Grandão, né? Eita glória. Olha aí, ó. Versículo 2, versículo 2. Versículo 2. Coloca aí pra mim. Que veio Hanani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Versículo 3. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Agora olha o versículo 4, que Neemias faz. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Foi suficiente para Neemias? Foi? Não. Coloca o capítulo 2 agora. Capítulo 2, versículo 5. Versículo 5. Olha o que vai estar dizendo aí para nós. E disse ao rei, Neemias dizendo para o rei, porque o rei viu ele triste servindo, e disse: tu não é de ficar triste na minha presença, o que está acontecendo? Ele conta tudo. Aí ele disse, pegou aí? Deu para memorizar? Amém? E disse ao rei: se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a retifique. Aonde entre o capítulo 1 e o capítulo 2 até o versículo 5 você vê Deus dizendo assim: vai lá e reconstrói. Neemias viu a necessidade da reconstrução de um lugar e disse: eu não posso cruzar os braços. Aí eu quero receber bênção, mas eu não quero me infiltrar, eu não quero me inserir, eu não quero participar, eu não quero me envolver, mas eu quero bênção, eu quero promessa, quero. E aí, se falta alguma área e alguém está vendo que falta alguma coisa, lá ninguém vê, lá ninguém toma conta, ninguém participa, ninguém se envolve. Não, meu filho, Neemias viu e entendeu: a responsabilidade está comigo. Achou pouco? 1 Samuel 17, quando Davi vê o gigante, aonde Deus mandou ele lutar com o gigante? Onde está escrito: vai, levanta-te e leva comida para os teus irmãos e depois mata o gigantão? Não tem. Não tem escrito. Ele viu a necessidade de lutar contra o inimigo que estava terrorizando. Em 1 Reis 18, Deus manda Elias levar uma palavra para cá de que iria chover. Não mandou ele reunir os profetas, reunir a multidão, fazer aquele culto lá, mandar fogo no altar e matar todos os profetas de Baal e de Azera. Não! Ele orou e disse assim: eu não aceito ver esse povo corrompido, usando de gratidão que Deus fez tudo por ele, eles estão atribuindo glórias a outros. Então, quando eu sirvo ao Senhor, gente, sem reclamar, quando eu sirvo ao Senhor por gratidão, não é eu esperar Ele mandar eu fazer alguma coisa, é eu olhar para o ambiente, para o cenário e entender: eu não posso ficar de braços cruzados, não posso esperar que alguém se agite, que alguém se movimente, que alguém tome uma atitude. Não, se eu estou vendo, a responsabilidade está comigo. Prova, pastor, lembra quando Jesus está pregando para a multidão e todo mundo fica com fome? Vão atrapalhar a pregação de Jesus, os discípulos vão dizer: Senhor, manda o povo embora. Por quê? Porque já é tarde, as padarias estão fechadas e está todo mundo com fome. Jesus olha para os discípulos e diz: o que? Dei vocês de comer a multidão. Agora uma pergunta básica:
Jesus sabia que os discípulos não tinham nada? Sim ou não, igreja? Agora, se ele sabia que os discípulos não tinham nada para oferecer para a multidão, por que é que ele está mandando eles ir? Porque eles... Vou traduzir. Porque eles viram o problema. Pô, você viu? Você viu o que está faltando, o que está necessitando, e não tomou iniciativa. Tanto é que na segunda multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus vai pedir para eles dar de comer para a multidão, agora eles têm, porque eles aprenderam lá atrás. Eu não posso esperar por alguém. Não posso fazer a minha fé com Deus, minha gratidão a Deus, empenhada sobre a vida de outros. O reino de Deus é para todos. O reino de Deus é para aqueles que o amam, para aqueles que servem. As bênçãos do Senhor estão sobre a vida de alguém que olha e se posiciona. Em Isaías capítulo 6, quando o Senhor disse: a quem eu enviarei? E quem há de ir por nós? Ele não disse: Isaías, vai por nós. Isaías se levanta e desce. Não, Isaías disse: eis-me aqui. Se os sacerdotes não querem, se os profetas não querem, se os levitas não querem, eu quero, Senhor, envia-me a mim. Envia-me a mim. Ele faz a oração perigosa, porque quem é filho de Deus e tem maturidade, ele entende: eu não sou movido pelos outros, eu participo, eu me envolvo. Porque quando eu me posiciono, depois vem uma multidão atrás de mim se posiciona também. O servir também é para quem é sensível. Porque Jesus faz uma pergunta: será que esse, depois de ter feito tudo isso, o seu Senhor iria agradecê-lo? Aí Jesus mesmo responde: creio que não. Se fosse nós hoje, não me reconheceu, não botou meu nome no cartaz, não falou meu nome no microfone, não me elogiou. Uma geração que gosta de tapinha nas costas, parece que só se move assim. Vai que é tua. É uma geração que quer tapinha nas costas. Uma geração que só faz se tiver elogio, se tiver reconhecimento, que filhos somos nós, imaturidade. Quem quer elogio é imaturo. Quem quer ser visto e ser lembrado é maturo. João disse: é necessário que eu me diminua para que ele cresça. Tudo que eu vou fazer não é por mérito meu, mas é para a glória dele, para que o nome dele sobressaia e o nome dele seja glorificado. Se você espera a aprovação de homem, você não terá a aprovação de Deus. Agora, se você espera a aprovação de Deus, se prepara para ter a rejeição dos homens. Alguém vai chamar de quadrado, de ratinho de igreja, quer fazer tudo, quer estar presente em tudo, vão te chamar de fanático, de religioso, mas naquele dia, diante do trono de Deus, quando o livro das obras se abrir, você vai poder dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se eu não sou sensível para servir, eu não sou sensível para sentir a Deus. Porque o que me faz sentir a Deus é o serviço. Alguém que prega, deixa ele um ano sem pregar, ele vai achar que está desviado. Alguém que louva, deixa um ano sem louvar. Deixa uma pessoa ficar um ano sem fazer o que ela gosta, só vê até as paredes, arranha tudo, quebra tudo, fica doido. Quanto mais eu sigo, por isso que quando alguns chegaram diante dele e falaram: Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu orei, em teu nome eu fiz isso, ele vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas por que, Senhor? Porque eu tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu, não me vestiste, estava preso, não me visitaste, era forasteiros e não me recebeste. Aí os discípulos olharam e falaram: Senhor, mas quando o Senhor teve tudo isso que nós o fizemos? Aí ele aponta para os necessitados, ele aponta para os pobres, ele aponta para os irmãos, ele aponta para as viúvas, ele aponta para todo mundo. E diz assim: porque cada vez que você fez a um desses, às vezes a gente passa na rua, tem até um dinheirinho, o cara diz: eu não quero dinheiro não, só um salgado.
Só um pastel. Você ainda passa direto assim. Não é comigo não. Deixa eu dar uma orientação pastoral. Se te pedir dinheiro, não dá. E se te perguntar por que não, você fala, porque meu pastor falou para não dar dinheiro. Não vai estar alimentando isso. Quer beber alguma coisa? Quer beber alguma coisa? Vamos ali. Aí tu vai saber se a pessoa quer ajuda ou não. Uma vez o cara falou, eu preciso de dinheiro para comprar fralda, leite, não sei o que, com meu filho, leite, faz aqui, faz ali. Bora no mercado? Vamos fazer uma comprinha lá para ele. Não precisa não, querido, só o dinheiro mesmo já tá bom. Não, vamos comprar. Não, então não precisa não, senão tu não precisa. Vá com Deus. Quando a pessoa está necessitada, você vê. E às vezes a gente trava o nosso coração. Então, se eu não sou sensível para o serviço, eu não sou sensível para sentir a Deus. E olha como termina. Coloca aí para mim em Lucas 17, versículo 10 aí, por favor. Maneiro isso, né? Tem alguém para a gente pedir? Olha aí, ó. Assim também vós, quando fizeste tudo o que vos for mandado, dizeis, somos servos. Então servo inútil não é aquele que não faz nada, é aquele que só faz o que? Entendi. Aleluia. Porque fizemos somente o que devíamos fazer. E a pior coisa é isso. A pior coisa é isso, é a pessoa saber o que tem que ser feito e não faz. Saber quais são as suas responsabilidades. Dá uma tristeza tão grande. Ficar dizendo, vem no culto de quarta-feira. Olha, domingo vai ter não sei o que, vem. Me dá uma tristeza tão grande dizer, olha, a gente está tendo sala de oração todo domingo, está sendo uma bênção, que não sei o que. E é para todos, não é só para uns, não é para esse final de tristeza tão grande. Não há tristeza, todo mês a gente tem que chorar. Queridos, vem aqui na frente, abençoa, porque nós temos luz, nós temos água. E deixa eu dizer uma coisa para você, querido. Todos os pastores e líderes da casa, levanta a mão. Dá uma olhada redonda. Alguns estão viajando. Todo mundo tem o seu trabalho. Todo mundo tem o seu emprego. E ninguém aqui é sustentado pela igreja. Ninguém aqui é sustentado pela obra. Tudo que vem é para manutenção do templo. Eu cuido da parte da tesouraria da igreja, eu sei do que eu estou falando. Todo mês é um choro. O pastor Manuel, o pastor está ajudando, o pastor Manuel. E aí eu tenho que trazer uma. Não, pastor, é só fazer. Aí um varão abençoado falou comigo. É só o senhor fazer um momento ofertório, trazer uma palavra que Deus vai fazer isso. O que é o dízimo? O que é a oferta? O crente já sabe o que é isso. O cristão já sabe o que deve ser feito. Só que não, ele quer que fique mandando. Ah, ninguém mandou. Ninguém disse nada. Sabe o que é isso? É insensibilidade. Isso são pessoas que não são filhos, são servos, que tem que ficar mandando, porque o filho de verdade sabe o que tem que fazer. O filho de verdade se importa com a obra, se importa com o próximo, se importa com a sua família. É necessário, o pastor está pregando aqui, olha, dá atenção para a tua mulher. O casamento está difícil, leva para sair, leva para não sei o que. É necessário. Eu estou aqui, homem, ajuda dentro de casa, faz alguma coisa, olha, você é o cabeça da casa. Não é necessário, é coisa básica que eu sei que eu tenho que fazer. E sabe o que é ser inútil, gente? A inutilidade é um serviço que eu sempre faço e não tem nenhuma mudança. Sempre a mesma coisa. Aí eu quero viver novidade de vida, eu quero viver de glória em glória, de bênção em bênção, de prosperidade em prosperidade, fazendo as mesmas coisas, da mesma maneira, sempre tendo que alguém mandar fazer. Desculpa, querido, não vai sair do papel. Não vai sair do papel. Surpreenda-se a si mesmo. E aqui eu termino. Surpreenda-se a si mesmo. Olhe para você mesmo como pai e diga assim para você mesmo: eu preciso ser um pai melhor. Eu preciso ser melhor do que eu fui ontem e amanhã melhor do que eu sou hoje. O que de diferente eu estou fazendo para minha casa, para minha família? O que diferente eu estou fazendo para os meus filhos, para minha esposa, para o meu esposo? O que diferente eu estou fazendo
Deus. Ah, o pastor mandou, o pastor não me ungiu, eu não tenho vocação para isso. Não tem, então, meu filho, só esquenta a banca. Só esquenta a banca. Porque quem é filho e tem maturidade, entendeu que eu preciso preencher as lacunas. Eu não posso deixar brechas. É olhar aquele Neemias e dizer assim: eu não posso aceitar que Jerusalém continue da mesma forma. Eu vou reconstruir os muros, eu vou restaurar a cidade, eu vou reconstruir o templo, vou trazer a lei de Deus, vou trazer os sacerdotes de Deus. E depois que acontece tudo isso, sabe quem que Neemias vira? Um governador de Jerusalém. As tuas qualidades podem até abrir portas, mas o teu desempenho é que vai fazer com que elas se mantenham abertas. Aleluia! Repete aí, pastor, está salvo para vocês. Porque desce só na hora assim, pá, pá. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Quer bênçãos? Quer ser alguém diferente, querido? Quer ser alguém mudado? Passa a ser sensível à obra de Deus. Aleluia, Jesus! É uma geração de mimimi que a gente está vivendo. Ai, não fala não. Uma geração que tudo está errado, tudo está isso, tudo está aquilo. É religiosidade. O filho pródigo, mesmo depois de se perder, ainda estava melhor do que o filho que estava dentro de casa. Sabe por quê? Porque o filho bateu no peito e dizia: eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou sempre contigo. Estou todos os cultos, só que esse aí não é o que Deus procura. Deus procura alguém responsável, alguém comprometido, alguém que se posicione, alguém que não fique sempre mendigando a espiritualidade. Pastor, olha comigo, está difícil, pastor. Pastor, vai na minha casa, pastor, jejua pela minha vida. Querido, na hora da gente conseguir a nossa independência, você não é escravo, você é livre. Aleluia! Você é filho. E filho, a diferença é que o escravo não sabe quem é, não sabe a identidade que tem e nem sabe qual é o seu propósito de vida. E o filho, além de ser maduro, ele sabe quem é, ele conhece a sua identidade e ele sabe que em Deus ele tem um propósito, uma missão a ser cumprida. Por quê, pastor? Porque se caso você viver desleixado, por caso você abandonar a obra de lado, não se importar com as coisas de Deus, querido, você vai ser comparado àquele servo que teve um talento e enterrou. E a Bíblia diz que até o que ele tinha, até o que ele não tinha foi tirado. E ao que tinha mais e grandeou, isso é, usou, fez prosperar, o Senhor concedeu muito mais. Sede fiel sobre o pouco e sobre o muito te colocarei. Então eu quero orar por você. Você que ainda não sabe qual é a sua identidade, se você é escravo, se você é servo, se você é filho. Tem algum filho de Deus aqui nessa manhã? Tem algum